Você está sendo gravado, você está gravando, então tá joia. Bom, nós vamos fechar o assunto modificadores de acesso. Então, o que são modificadores de acesso? São aquelas palavras utilizadas para definir quem pode acessar atributos e métodos das classes. O que nós aprendemos aqui? Eu estou naquele trabalho que nós fizemos, que se chama placa com herança. Vamos dar uma olhada aqui, fazer alguma revisãozinha. Então, como é que funciona o placa com herança? Ele tem uma classe abstrata. Deixa eu só voltar no código aqui. Deixa eu fechar tudo isso. Peraí. Tchan, 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 tchan. Então, a classe placa. Está aqui. Então, vamos lá. Como é que é formado o nosso projeto? Aí vocês vão entender até por que a gente faz assim, cria os pacotes. Então, no pacote classes, nós temos uma classe que se chama placa. Ela é a superclasse, ou classe mãe, ou classe superclasse, ou classe mãe, ou classe ancestral. E como é que a gente identifica isso no Java? Dizendo que ela é uma classe abstrata. Então, quando eu coloco public abstract class placa, estou indicando, olha, essa daqui é uma superclasse e ela não poderá ser instanciada. Se ela é uma superclasse, automaticamente já estou dizendo que nós vamos ter as subclasses, ou as classes filhas, que no caso são retangular, triangular e circular. Quando até a palavra que eu vou ensinar para vocês está aqui, eu vou tirar, né? Quando nós criamos a superclasse placa, nós vamos pegar aqui o UML, né, o diagrama de classes dela, para a gente relembrar. Então, o que toda placas podem ser retangulares, circulares ou triangulares. Por que nós criamos as subclasses? Porque existem atributos que são específicos da classe placa, de uma placa, então toda placa tem área e preço, são dois atributos. Só que quando a placa for retangular, além do área e preço, ela vai ter largura e altura. Então, eu não posso colocar largura e altura aqui também, porque a circular não tem largura e altura, ela tem área e preço e tem raio. E a triangular, ela tem base e altura. Aí você poderia até dizer, mas tem altura, só um minutinho, tem altura aqui e tem altura aqui. Não poderia colocar o altura aqui em cima? Não, porque não tem o altura aqui. Não tem altura na circular. Então, lá em cima, entra o que for comum a todas. E depois, embaixo, as que são específicas. Em banco de dados, isso daqui é especialização e generalização, né? Que eu vou ensinar provavelmente daqui a 15 dias à noite, e o convite para vocês assistirem às aulas de banco de dados à noite está sempre aberto. Depois eu falo o que eu estou ensinando à noite, quem quiser pode ir lá assistir, como alguns já fizeram. Muito bem. Então, lá no Java, no NetBeans, como é que a gente cria essa classe placa? Dessa forma, utilizando o abstract. Tá legal. Aí, nós temos dois atributos na classe placa. Nós temos a área e o preço. A área e o preço. E, normalmente, o que aconteceria? Ambos seriam privates. Sendo que a área é float, poderia ser double também, até a maioria dos programadores Java usa double. Podemos passar a usar depois, não tem problema nenhum. A área é float, o preço é float. Ambos têm os seus getters e setters. Está aqui, os getters e setters estão criados. Aí o que nós temos aqui? O método calcular área. E aqui do lado, ele está com esse círculo. Opa, ficou ruim aqui, deixa eu dar um zoom só para a gente ver. Ele está com esse círculo, com esse marcador cinza, significa que ele vai ser substituído. Como assim vai ser substituído? Cada placa, melhor dizendo, cada tipo de placa vai ter uma forma diferente de calcular a área. Portanto, eu não posso colocar aqui um código único na classe placa para calcular as áreas, seja ela retangular, circular ou triangular.
Não dá para fazer isso, né? Eu vou ter que ter um calcular área para cada um. Portanto, este método, ele não vai ser implementado aqui. Ele vai ser implementado nas subclasses. E aí daí a gente tem o conceito de polimorfismo. O mesmo método existente em várias classes, implementado em cada uma delas. Então, várias formas de implementação, várias formas, polimorfismo, polimorfia. No entanto, o método calcular preço não depende do tipo de placa. Para qualquer placa, a forma de calcular preço é essa daqui. Então, eu implemento aqui mesmo. Apesar de não ter escrito isso, esse é um método abstrato. Esse é um método concreto. Mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Quando eu implementei o retangular, então retangular tem largura e altura. Depois tem os gets e sets. E o que que tem aqui, ó? A reescrita do calcular área. Então, o calcular área existe lá na placa, só que vazio de implementação, e vai existir na retangular. Só que na retangular, com o código específico para calcular a área de uma placa retangular. E aqui em cima, não podemos nos esquecer, como é que a gente diz que retangular herda de placa? Por meio da palavra extends. Então tem um parzinho aqui, ó. A superclasse, ela é abstrata. E a subclasse, ela estende de placa. É uma extensão de placa, né? Herda de placa. Na construção do código do calcular área, como é que é calculada a área? É largura vezes altura. Largura e altura estão aqui. Então, desta classe diz largura. Então, desta classe é largura vezes desta classe altura. Tá legal. E quem que recebe esse cálculo? É o atributo área, mas ele não é desta classe, ele é da super. Portanto, a gente colocou aqui um super. E o Java entende que retangular herda de placa, portanto, retangular tem largura, altura, mas também tem área e preço. Esse todo agora a teoria da programação orientada, da orientação a objetos e da programação orientada a objetos em Java, ela vai se acumulando, né? Tudo isso vai se acumulando. Bom, onde que eu gostaria de chegar? A mesma coisa acontece com o triangular, a mesma coisa acontece com o circular. Onde que eu gostaria de chegar? É aqui, ó. Qual que é o modificador de acesso do atributo preço? É um private. Então presta bem atenção agora. Quando eu coloco private aqui, este atributo ele só pode ser manipulado aqui dentro deste arquivo. Ele é privado deste arquivo. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, que ele é um atributo público, que é public, né? Ele poderia ser manipulado em qualquer lugar do projeto. Então, o público, ele é visível em qualquer lugar do projeto. O private, ele é visível só no próprio arquivo. E como, presta bem atenção, como área, ele foi manipulado, não na classe superclasse placa, mas nas subclasses retangular, olha aqui, triangular, aqui, e circular, aqui, eu não posso definir esse atributo como private, porque ele não vai permitir aquele cálculo. Quando eu colocar o private, e fica de olho, ó, na hora que eu salvar, vai tudo aparecer o ícone de erro, aqui, ó. Salvei, já apareceu lá. Estão vendo? Já o NetBeans está acusando, olha, o código Java tem erro. Tem erro aonde? No retangular, no triangular, no circular. Por exemplo, então, por consequência, o pacote
pacote classe está com erro e, por consequência, há erro em pacotes de código fonte. Então, o que está indicando aqui é uma sequência. Apesar dele estar indicando o erro no circular, retangular e triangular, a origem do erro não está em nenhuma dessas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele não está em nenhuma dessas. Deixa eu só ver se eu consigo descer aqui. É que está com o zoom, estou querendo descer. Ó, ele está indicando aqui a área tem acesso lá no painel amarelo. A área, o que é a área? É o atributo. Tem acesso privado na classe placa. Ou seja, eu só posso manipular área na classe placa, por causa daquele private lá. E eu estou usando aqui, ó. Nós estamos em triangular. A mesma coisa vai acontecer em circular. Olha lá. Ó. A área tem acesso privado na classe placa. E a mesma coisa é retangular, se eu não me engano, que faltou. A área tem acesso privado à classe placa. Muito bem. Então, esse private aqui não pode ser utilizado, porque se eu colocar, eu não consigo trabalhar com área, manipular. O que é manipular? É isso, ó, a área recebe alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Se eu colocar public aqui, a public, ele vai parar de dar erro. Só que aí tem um erro de semântica. Porque os atributos, eles devem estar protegidos. Então, tem uma diferença entre erro de sintaxe e erro de semântica. Erro de semântica é o erro de significado. Né? Nós não devemos pegar um atributo de uma classe e colocar como públicos, porque ele poderia ser manipulado em qualquer lugar. Então, como é que eu faço? Eu preciso que a área seja manipulável dentro deste pacote, que todas as classes deste pacote possam trabalhar com o atributo área. Então, existe o terceiro modificador de acesso, que é o protect. Então, existem 3 modificadores de acesso: public, private e protect. O public, na verdade, não protege nada. Ele está aberto a tudo. O private, o atributo identificado como private, ele só pode ser manipulado no próprio arquivo, na própria classe. Então, preço só pode ser manipulado na própria classe placa. E aonde que ele está sendo manipulado? Aqui, ó. Desta classe, o preço recebe o resultado de desta classe a área vezes, no caso, 20, que é um número de exemplo aqui. Agora, a partir desse momento, como área foi definido, o modificador de acesso é o protect, área pode ser manipulado dentro do pacote. Por isso que a gente faz tudo em pacotes. Vem a pergunta, eu poderia trabalhar com área, manipular área dentro do principal.java que está em interfaces? Não. Se eu tentar fazer qualquer coisa aqui, ele vai dar uma mensagem de erro, dizendo que aquele erro, a área não me lembro qual que era exatamente, mas acesso privado, ou então acesso restrito a classes, seria a mensagem que está dizendo. Então, por fim, qual que é? Eu vou aproveitar esse cantinho de observação, só para anotar aqui, ó. Quais são os modificadores de acesso para atributos e métodos que nós temos? São 3. Tem o public, que na verdade não restringe nada. O private, que restringe a manipulação ao próprio arquivo. E o protected, né? Que restringe a manipulação à própria classe. O que vocês têm que fazer agora? Voltar nos exercícios que nós fizemos, que tem herança, e incluir o protected. Só, não precisa nem me encaminhar de novo. Eu quero que vocês deixem os exercícios corretos. Porque nas próximas etapas, quando nós começarmos a trabalhar com... nós estamos chegando perto, né? De banco de dados, Java com banco de dados. Estamos chegando perto de PHP com banco de dados. Em um mês, mais ou menos, nós vamos começar a fazer tudo isso. Então, a única coisa que eu quero que vocês façam é isso. Que coloquem
o modificador de acesso protect nesses que são, deverão ser acessíveis. Acessíveis significa manipulados ou manipuláveis dentro do próprio pacote. Tá? Entenderam a ideia? Vamos lá, abrir para as perguntas. Captaram, entenderam? Então, modificadores de acesso são 3. Private, o método ou o atributo só pode ser manipulado no próprio arquivo. Restrito ou restricted no pacote. E o público no projeto inteiro. Quer dizer, o público, ele é público. Todo mundo pode acessar e manipular. Ficou alguma dúvida? Nãozinho, tudo bem? Porque demora às vezes um pouquinho para aparecer a mãozinha aqui para mim. E então tá joia. Então, estou encerrando. Deixa eu ver só se aqui é alguma pergunta. Ah, eu também. Eu gosto muito da tua tia, viu? Da tua tia-avó. E da tua tia também. Faz tempo que eu não tenho contato. Então, estou encerrando a gravação dessa primeira parte da aula. E a gente vai, então, para mais matéria nova, agora com um pouco mais de profundidade.